Olá, meus amigos, Mateus de Castro, o papista aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a Quaresma. Na verdade, vamos falar especificamente hoje da Quarta-feira de Cinzas, que amanhã é o início da Quaresma. Um dia tão importante, tão bonito para todos nós. Certamente com uma das liturgias mais bonitas do ano e que desse período, que é um dos mais bonitos do ano, o mais bonito do ano, que é a Quaresma antecedendo a Páscoa, o grande momento da vida cristã. Então, é curioso porque alguns irmãos cristãos, eles apresentam objeções à prática católica na Quarta-feira de Cinzas de andar com as cinzas na cabeça. Em algumas tradições em cima, na cabeça, algumas tradições com o sinal da cruz feito de cinzas na testa, e os católicos saem pela rua com isso, felizes. Mas a objeção apresentada é justamente tirada do Evangelho. Em Mateus 6, Jesus diz: quando fizeres jejum, não fazer como os fariseus fazem, que eles fazem cara de quem está fazendo jejum, fazendo cara para todo mundo ver, olha, eles estão jejuando. E, é claro, uma coisa contra a hipocrisia. Então, diz, quando você fizer jejum, passe perfume na sua cabeça, saia do melhor jeito, para você sair feliz. Na verdade, é exatamente como os católicos saem na Quarta-feira de Cinzas, felizes. Mas as pessoas dizem que isso é uma contradição, uma hipocrisia. Então nós temos que entender o que exatamente está acontecendo ali, porque quando se fala assim, às vezes algumas pessoas podem pensar, poxa, parece fazer sentido, será que isso é uma tradição dos homens interferindo na palavra do Evangelho? E não é nada disso. A Igreja Católica é a protetora da tradição, a protetora do Evangelho, e ela sabe do que está falando. Então a gente precisa entender mais ou menos essa prática, esse sinal que nós estamos mostrando, estaremos mostrando amanhã, e que apesar de jejuando, estaremos todos felizes exibindo essa marca. E então precisamos entender primeiro, isso é bíblico, tem as suas raízes bíblicas, e nós entendemos assim, e precisamos passar isso para os nossos irmãos, tá? Então é preciso entender primeiro o que são as cinzas, onde vemos isso pelo Evangelho, pelas Escrituras, para você ter a base que a Igreja logo entendeu, até chegarmos na Quarta-feira de Cinzas propriamente dita. Então a primeira, eu vou estar lendo mais uma vez aqui para vocês da Bíblia de Jerusalém, então se alguém quiser depois acompanhar. Então, a primeira menção propriamente dita do que a gente está falando é logo no começo, é logo no livro do Gênesis. Então, Deus diz em Gênesis 3:19: com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. O pó aqui é a mesma significado que nós vamos ter depois, vamos ver o pó e as cinzas. Pó, e aqui é curioso porque em hebraico é Adama, que é quase um trocadilho mesmo com a palavra Adão. Ele foi tirado do pó, por isso que ele está dizendo, foi tirado do pó, foi feito Adão, e ao pó retornará. Então é um sinal aqui, começa a ser um sinal das agruras, de um momento difícil. Aí ele vai caminhar aos poucos a ter uma significância espiritual maior do que é isso. Mas logo em Gênesis ele aparece. Depois, a segunda citação interessante que nós vamos ter é no livro de Esther. O livro de Esther é um livro fascinante. Há uma história maravilhosa que pouca gente lê ou entende o livro de Esther. Esther era uma rainha que se casou com um rei, ela era órfã, isso é depois do exílio babilônico. Ela se casa com um rei persa, a Pérsia dominou a Babilônia depois, e ela passa a ser senhora dos judeus. Tá? Então, Esther depois vai descobrir
um plano, uma conspiração. Acontece com o grão-vizir. E ela e o primo descobrem, o primo Mordecai, ou o Mardoqueu, como é frequentemente traduzido, eles descobrem uma conspiração para matar todos os judeus. Então ela vai tentar fazer alguma coisa sobre isso. No final eles conseguem que o grão-vizir vai ser morto, e não eles, e eles vão ser libertados. Que é mais ou menos o que acontece. A forma não é, claro, bem assim, mas é mais ou menos o que conta a história depois que os judeus começam a poder voltar, depois do exílio babilônico, já com os persas, para poder voltar para Israel. Então, e tem dois momentos muito bonitos no livro de Esther, que são as canções. Agora, essas canções, você vê, a numeração às vezes fica bastante esquisita nas traduções, porque essas canções você só vai ver na versão grega, na Septuaginta. Então a numeração pode ficar bastante diferente, cada Bíblia pode ter uma versão diferente, nem sempre isso está bem à mostra. Na Vulgata estava, geralmente, nas versões mesmo as atuais da Vulgata, organizam como São Jerônimo organizou, que é botando depois como um apêndice para mostrar, olha, são versões diferentes. Então, mas às vezes ela está com uma numeração, como na Bíblia de Jerusalém, ela está dentro do capítulo 4, essa parte que eu vou ler, estou destacando aqui, que em geral a pessoa coloca como capítulo 14, depois, mas isso é menos importante. Isso são as orações, as lindas orações de Mardoqueu e a oração de Esther. Então, na oração de Esther, aqui seria capítulo 4, versículo 17J, nessa numeração esquisita da versão da Bíblia de Jerusalém, em que no meio desse versículo diz: vestiu-se com roupas de aflição e luto. E você vai ver também isso algumas vezes, o tipo de roupa usada, como vestir-se de sacos, seria mais ou menos aqueles, não os sacos que você vê hoje em dia de papel, coisa clara, seria tipo sacos de cipó, aqueles, talvez melhor figura que você possa lembrar hoje são sacos de café antigos, de cipó, coisa que era justamente uma coisa de penitência. Se vestir de saco seria vestir uma coisa que incomoda. Isso o tempo inteiro te lembra de alguma coisa. Esse é o intuito. A gente vai chegar lá. Então, você vai ver esse tipo de frase várias vezes pelas escrituras, vestiu-se de sacos. E ela depois vai pedir para Mardoqueu até parar de usar um pouco, para vestir vestes boas para se apresentar nesse momento, o que é uma certa prefiguração do que Cristo vai falar depois. Olha, nesse momento não se vista assim publicamente. Então a sua penitência é uma coisa pessoal. Isso vai acontecer. E aí Esther continua em sua oração, linda, diz: em lugar de perfumes refinados, cobriu sua cabeça com cinzas e poeira. Mais uma vez essas figuras. Na verdade aqui a tradução grega poderia ser cinza e fezes. Mas a Igreja Católica, em sua infinita sabedoria, preferiu que fosse a quarta-feira de cinzas e não a quarta-feira de... Então, continuando, isso é uma brincadeira, mas a verdade, a tradução, geralmente até em outras línguas, eles fazem isso, mas não tem problema ser cinza e poeira. O que importa aqui pra gente, na verdade, qual é o significado disso, das cinzas. Então, no livro de Esther, a gente vê outra. O que a gente está vendo aqui? Já um caráter penitencial, um caráter visível das cinzas, que antes, como a gente viu em Adão, Deus está explicando o significado das cinzas, e aqui já está se dando um caráter penitencial, um significado diferente para isso. Isso é muito importante nessa caminhada para as Escrituras. Já no Antigo Testamento você tem esse caráter penitencial, do tipo de roupa, do tipo de penitência que você vai usar, e o tipo de... e as cinzas como um sinal. Aí, ao mesmo tempo, como eu falei, Esther em um momento vira para Mardoqueu e fala: não, pronto, para de usar isso e vamos usar uma roupa boa para sair. Então, essa é uma parte importante.
Outro livro que você vai ver isso depois é o livro de Jó. Tá? Para quem viu o meu vídeo anterior, uma introdução ao livro de Jó, vai entender um pouco da teologia que está se falando isso. No último capítulo do livro de Jó, em Jó 42, você tem Jó 42:6, aí vai disso. E por isso, ele diz, primeiro voltar ao versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Jó está falando com Deus. Tá? E por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Então aqui, para quem lembra daquele vídeo, o livro de Jó tem uma teologia já de transição. Importa menos saber quando o livro de Jó foi escrito, embora eu acho que o livro de Jó, pelo menos, ele é uma história muito antiga, mas ele pode ter sido escrito mais tarde. E se não for, é mais impressionante ainda, na verdade. Não é menos impressionante, é mais impressionante, porque a teologia de Jó é uma teologia já de transição também. Ele apresenta muitas prefigurações de Cristo, uma teologia impressionantemente mais ligada à nova aliança. E, claro, a descrição do problema do mal como nenhum outro escrito no mundo teve. Então, aqui você vê de novo o caráter penitencial do pó e das cinzas. Então, Jó encontra o Senhor. Isso é muito importante aqui, porque para quem lembra da história de Jó, tudo aquilo que acontece com ele, você se redime em Deus. Então, nesse encontro com Deus, você vai o quê? Você vai refletir sobre tudo o que te aconteceu e vai passar por penitências, entre elas com o sinal das cinzas. Isso é muito importante que a gente vai fazer. Então, isso aqui é um pouco de toda a história dessa simbologia que você tem no Antigo Testamento, até culminando o quê? E aí é interessante, porque a gente lê na Quarta-feira de Cinzas, na liturgia de Quarta-feira de Cinzas, que nós vamos ver amanhã, é uma coisa bem curiosa. Você vai ler o livro do profeta Joel. A primeira leitura é do livro do profeta Joel, um livro que geralmente as pessoas ignoram. Quem não estuda a Bíblia, passa, ignora, mas é um profeta muito importante. Ele provavelmente foi o primeiro profeta a ser enviado por Deus para o reino de Judá, depois da divisão dos reinos, e ele tem uma mensagem muito importante a fazer. E nesse oráculo que nós lemos na Quarta-feira de Cinzas, Joel capítulo 2, versículos 12 a 18. E é muito bonito. É muito bonito que ele literalmente, aqui a Bíblia de Jerusalém bota um subtítulo perfeito a esse momento, que é o apelo à penitência, que é tão importante. Então, o que ele diz? Todo esse apelo, ele diz, olha, você vai retornar a Deus nesse momento. Você tem que retornar a Deus, voltar ao Senhor, que é bom, misericordioso. Então aqui é um chamado para a misericórdia, para se aceitar a misericórdia de Deus e retornar a Ele, sem medo, com alegria. E aí no versículo 16 tem um ponto tão importante. Versículos 15 e 16, perdão. Ele diz, tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, convocai a comunidade. Isso aqui, para a gente, isso vai ser muito importante. Ele diz, convocai a comunidade, congregai os anciãos, reuni os jovens e os lactentes, que o esposo saia do seu quarto e a esposa do seu aposento. Isso aqui é fundamental. Aqui a gente vai entender exatamente por que a Quarta-feira de Cinzas é isso. Então, o que a gente vai ver é o seguinte: há uma ordem divina nessa profecia de Joel que diz,
quando vocês forem começar as penitências, quando você for entrar nesse momento, você tem que, antes de fazer, sim, você vai fazer jejum, você vai fazer penitências pessoais, você vai vivê-las, isso discretamente, mas no momento você vai proclamar esse período, você vai proclamar esse período de penitência, que depois nós vamos entender na nova aliança, que é a quaresma. A celebração dos 40 dias do Senhor no deserto, sofrendo tentações antes de começar o seu ministério sagrado, que vai culminar o seu ministério na Páscoa. O ponto alto, que é o sacrifício pascal. Então, quando você participar disso, quando você for começar esse período, você vai fazer uma reunião pública. É uma reunião da comunidade, uma reunião pública. Isso é fundamental. É por isso que a igreja organiza brilhantemente a liturgia de quarta-feira de cinzas para ler essa proclamação, esse oráculo do profeta Joel. Então, quando nós nos perguntamos onde está o seu Deus, quando perguntarem, você vai ver, Deus enche-se de zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Isso é muito importante, isso é muito curioso, como a igreja entende brilhantemente, como algumas pessoas, sem entender essa reflexão bíblica e sem a inteligência da formação da liturgia, não entende por que aquilo está acontecendo e pode ser pega numa pergunta que está fora de lugar. Então isso aqui não é só apologética, é para a gente entender o papel das cinzas, o papel dessa reunião pública no dia de jejum, para depois a gente passar por isso. Ok? Então você vê, por exemplo, o profeta Joel, no capítulo 3, ele tem uma citação que São Pedro vai usar em Pentecostes. Depois, então é um profeta muito importante, infelizmente um tanto ignorado na leitura convencional das pessoas, mas que a igreja não se esquece em momentos fundamentais. Então, passando para isso, a gente vê a liturgia. A liturgia sagrada, ela, nesse dia, então ela vai ler o quê? Ela vai ver, nós vamos ler o profeta Joel, e depois, em seguida, nós vamos, nós vamos ter o Salmo responsorial. O Salmo responsorial da quarta-feira de cinzas é talvez o salmo, é difícil dizer o mais bonito, mas certamente está entre os mais bonitos, que é o Salmo 51 ou 50 na numeração latina, que é Miserere. O Salmo 51, o Salmo de Davi, é um momento único, muito lindo, em que Davi se arrepende de um ato terrível que ele cometeu por puro egoísmo. O profeta Natan chega para ele e conta uma história que Davi entende que é a história dele, daquilo que ele fez. Então o que o rei Davi faz, ele escreve esse lindo salmo, que é o Salmo 51, o 50, Miserere, em que ele diz, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Então, nesse momento, na liturgia, nós saímos do entendimento de por que nós estamos ali, naquela assembleia, por que nós estamos proclamando aquele momento, e partimos então para quê? Para pedir misericórdia, para entender que nesse momento, então, não é só uma reunião pública para declarar, olha, estão abertos os trabalhos e vamos. Não, mas agora vamos pedir misericórdia a Deus. No Salmo, reconhecendo as nossas iniquidades, como nós lemos nesse Salmo, tudo aquilo que nós fizemos, pedindo misericórdia. Então, nós caminhamos aqui, gente, por uma coisa tão importante desse período, que é a preparação para a confissão frequente. É buscar esse sacramento de reconciliação com o Senhor. Esse sacramento é fundamental para a nossa vida, não é uma coisa só de praxe, é fundamental que a gente viva isso, viver a penitência, viver para caminhar para a Páscoa do Senhor, é preciso que nós passamos por essas penitências, nós entendamos a nossa iniquidade e pedir misericórdia ao Senhor para viver melhor. Então aqui nós estamos nos preparando dentro desse período da quaresma para as penitências e para a reconciliação com o Senhor. E parte dessa reconciliação é exatamente passar pelas penitências, entender. A penitência não é feita para você sofrer por nada. É feita, qualquer tipo de penitência que fizer, pode ser, tirar o açúcar do seu café durante esse período,
é como vestir o saco vestir os sacos, sabe, de juta, cipó, não sei que material poderia ser, geralmente na época, mas é um incômodo, sabe, você tirar o açúcar do seu café. Para alguns, para mim, é uma coisa ruim. Eu boto açúcar no meu café. Eu não sou como as pessoas que bebem café, devem ser mais felizes do que eu, devem experimentar um café melhor, mas então, se eu tirar meu café, aquilo vai me lembrar, que nem vestir o saco, como eles dizem. Aquilo é uma roupa que te incomoda, pinica, e você vai toda hora lembrar, pô, tem alguma coisa. O que é? Você, de novo, não é idolatria, não é nada, é você ter uma forma de lembrar o tempo inteiro. É como quando você usa o silício, alguma coisa, apesar de nos filmes é uma coisa sangrenta e coisa terrível, uma coisa medieval, como as pessoas dizem, como se isso fosse uma coisa ruim, mas não, é uma coisa é um incômodo, um pequeno incômodo, para te lembrar o tempo inteiro de penitência. Tá? Penitência por quê? Porque estamos buscando a misericórdia do Senhor. Tá? Então caminhamos nesse momento para isso. Então nós temos outra leitura linda, que é a segunda carta aos Coríntios. Tá? Na segunda carta aos Coríntios, o final do capítulo 5 e começo do capítulo 6. Tá? Mais um momento brilhante do liturgista escolher isso. Em Cristo, ele diz, nós vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Então aqui São Paulo está nos mostrando, está culminando aqui na liturgia esse momento que nós falamos, buscar a misericórdia e nos reconciliar com Deus. Mais uma vez aqui o sacramento da reconciliação está como dizem, ao vivo e em cores, tá, para todos verem. Tá? Você tem que se reconciliar com Deus. Então, como é que nós vamos fazer isso? Tá? Ele diz aqui, vimos que somos colaboradores com Ele. Exortamo-vos, ainda a que não recebais a graça de Deus em vão. Isso é muito importante, pois ele diz, no momento favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. Então isso é uma coisa linda. Então a misericórdia de Deus é infinita. Nós, no momento que nós precisamos, ele nos ouviu. Mas nós precisamos entender para, como ele diz, para colaborar com o Senhor. Você tem que cooperar com a graça divina, para recebê-la bem. Nós nunca vamos merecer a graça divina, mas há uma maneira de você estar melhor para recebê-la. A maneira melhor é você estar vivendo a misericórdia, a penitência que te lembra de pedir para se reconciliar com o Senhor. E culmina, claro, no Evangelho do Senhor. No Evangelho, segundo São Mateus, capítulos 6, 1, 6 e 16, 18. Então, o que é tão importante aqui, de novo, aí sim, nós vamos entender essa questão do jejuar discretamente. Então, ou seja, nós tivemos essa reunião pública, que é a quarta-feira de cinzas, para anunciar, para reunir a comunidade. Muito mais que anunciar, é reunir a comunidade e dizer, nós cristãos estamos fazendo isso. Convocar a todos que pudermos para vivermos isso em comunidade. Em comunidade, porque nós não fomos feitos para ficar sozinhos, para viver em família, em comunidade, na Igreja Católica Universal, para todos, unir a todos em uma família divina. Esse é o objetivo divino, reunir a todos em uma família. Aí a economia da salvação, quer dizer, a história da salvação, que reconhece que você tem que fazer algumas coisas para isso. Nisso a penitência, o jejum, o sinal das cinzas, a penitência que caminha para a reconciliação e assim por diante. Então Jesus diz, agora, nesse período que nós vamos entrar, na quaresma, é importante o quê? Quando você fizer jejum, que o faça discretamente. Faça que aquilo, por quê? Porque isso tem que se tornar natural para a sua vida.
Natural, como é natural se penitenciar, como tem que ser natural buscar a reconciliação com o Senhor. É por isso que a parte disso, já do jejum, tem que ser natural também. Então não é para você, olha, eu faço jejum, olha, eu faço isso. Então não, tem que ser natural. É isso que Jesus quer quando ele diz tudo isso. Quando você orar, não faça chamando atenção, faça discretamente. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Então faça isso. Então Jesus está dizendo, não seja como os hipócritas. Porque naquela época, principalmente, se abusava muito desse tipo de coisa. Como ainda hoje se faz, você vê por aí tanta gente abusando de quem está rezando, de quem está tendo uma vida religiosa para ganho pessoal, para fama. Então é necessário que você aprenda a fazer isso discretamente e que você viva a sua vida, que você incorpore isso na sua vida. É por isso que Jesus diz, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para você sair feliz. Porque se a pessoa descobrir que você está fazendo jejum, a pessoa pode se espantar. Olha, você está fazendo jejum, você está fazendo uma penitência. Aí a pessoa vai ver que você está feliz, bem disposto, não está com cara de tadinho, não está vestido como quem está fazendo uma exibição pública daquilo, e vai pensar, o que é essa vida cristã? Que a pessoa está passando por isso, está se sentindo mais feliz, porque está se reconciliando com o Senhor, está fazendo penitência. O que é essa vida cristã? É isso que Deus quer, porque assim, de novo, nós sairemos de nós mesmos para uma família, para uma comunidade, para a Igreja Católica, universal, para todos, a todos recebendo uma família divina. Então é isso, porque Deus sabe, Ele que está oculto, mas não ao coração, Ele sabe o que você precisa e Ele vai ser justo e misericordioso com você. Então, gente, nesse período, nessa quarta-feira de cinzas, entendamos por que estamos fazendo isso, por que estamos participando, por que estaremos todos com cinzas. Eu convido a todos a mostrar para todos que vocês estão com as cinzas, vocês estão participando da liturgia, porque esse é o pedido divino, você participar. E que nessas penitências se tornem, embora às vezes possam ser incômodos, seja lá quais forem as penitências que vocês forem fazer, que façam com alegria, lembrando sempre o motivo que você está fazendo isso, para que ela te lembre do Senhor, a penitência, para que ela te leve até a reconciliação, no sacramento da reconciliação, a confissão, e te leve a uma relação, uma vivência católica melhor. Que essa vivência é a única coisa que atrai mais pessoas, que faz com que as pessoas olhem e digam, olha, a vida católica é uma vida boa, essa pessoa é feliz, essa pessoa é boa, e com todos os seus pecados, ela tenta, pelo menos, é isso que queremos dizer com uma pessoa boa. Ela tenta, apesar de tudo, vive, e ela passa bem, ela carrega bem o estandarte verdadeiro, que é da Igreja Católica, daquele que diz, eu sou um cristão e sou feliz com isso. E a gente, caminhemos para a quarta-feira de cinzas felizes, sabendo que tudo é bíblico, aqui há um motivo para isso tudo. Caminhamos felizes para que esse momento seja um momento para entrarmos nessa quaresma com toda a dedicação, um sinal da vitória que virá na Páscoa do Senhor, na morte e ressurreição do Senhor. Um momento glorioso, o momento principal da vida cristã. Então caminhemos para isso, para fazer boas confissões, bons momentos, uma boa penitência a todos, tudo isso seja muito feliz para você e para toda a sua família. Em Cristo, pela proteção da Virgem Maria, um papista.